Olá, sejam muito bem-vindos à disciplina Instituição de Direito Público e Privado. É uma disciplina que contempla os cursos de administração, de ciências contábeis, de gestão comercial e eu espero que seja proveitoso para todos os cursos essa aula, ok? Eu escolhi falar sobre pessoa natural, pessoa jurídica e a capacidade dessas pessoas que são sujeitos de direitos e também têm deveres. Você pode pensar assim, professora, mas por que eu preciso aprender sobre pessoa natural, pessoa jurídica, sobre capacidade, incapacidade? Está tão distante da minha realidade? Não está, ok? Você vai trabalhar com empresas, que são pessoas jurídicas, dentro de empresas e com pessoas, e com contratos e negócios jurídicos. E é importante você ter uma noção de quem é incapaz, quem é relativamente incapaz, quem tem personalidade jurídica, quem não tem. Se aquela pessoa, como é que eu vou saber se o meu contrato, o contrato que eu estou assinando com uma pessoa jurídica, com uma pessoa física, ele tem valor jurídico? Se de repente esse contrato não der certo, existe alguma contradição, como eu vou recorrer ao judiciário? Esse contrato tem valor, não tem? De repente a pessoa que assinou não era capaz e aí esse contrato deixa de ter valor? Um dono de uma empresa que falece e deixa a empresa em herança para o seu filho menor, ele é capaz? Não é? Vai ter representantes? Então são esses detalhes que são importantes no dia a dia de vocês, por isso que a gente estuda a questão da capacidade e da personalidade jurídica e pessoa física e jurídica, ok? Então eu espero que seja proveitoso para vocês, tá bom? Bom, então a gente vai começar iniciando com a diferença entre pessoa natural e pessoa jurídica, né? Quem é pessoa natural para o direito, quem é pessoa jurídica? A pessoa natural é aquela que nasce com vida, é o ser humano, né? Que nasce sujeito de direitos e que também tem obrigações, ok? Então basta isso. Professor, e o nascituro? Quem é o nascituro? É aquele que ainda está no ventre da mãe. Ele também é sujeito de direitos? Então a gente tem alguns artigos no nosso Código Civil que sim, determinam que já no ventre da sua mãe, esse nascituro, ele pode receber alimentos, ele pode ter direito a uma herança. É claro que vai depender de ele nascer com vida, mas ele também já é sujeito de direitos, ok? A gente não vai aprofundar nisso, mas é importante que vocês guardem que a pessoa natural é aquela que nasce com vida, tá bom? É aquela que é o ser humano, que tem vida, ok? Basta isso para que a pessoa tenha capacidade? A gente vai ver mais pra frente que isso é uma outra discussão, tá bom? Ser capaz numa relação jurídica depende de outros pontos que o direito regula para que a vida em sociedade ocorra da melhor maneira possível. Então vamos lá. E a pessoa jurídica? Se a pessoa natural é aquela que tem vida, é o ser humano, quem é a pessoa jurídica? A pessoa jurídica é aquela que é formada por pessoas ou por patrimônio com uma finalidade específica, ou até por ambos, pessoas e patrimônios com uma finalidade específica. Gente, a pessoa jurídica, ela é uma ficção criada pelo direito, ok? É por isso que a gente tem nomes de empresas e contratos formalizados em nome da empresa e não dos sócios. Por quê? Porque caso esse contrato não seja cumprido, quem vai responder será a empresa, a personalidade jurídica criada para essa pessoa jurídica, para essa empresa, e não os sócios, né? Então, em direito empresarial, vocês aprenderam lá as formas, né? Você tem a sociedade limitada, né? Você tem a sociedade anônima, então você tem vários tipos de sociedades, né? E aí cada uma tem a sua responsabilidade, ok? É importante, então, vocês entenderem que a pessoa jurídica ela é uma ficção jurídica, tá? Criada pelo direito, para que a vida em sociedade, os negócios ocorram, tá bom? Então aí a gente vai aprofundar mais um pouquinho, né? Então quem tem personalidade jurídica? Então a gente não está falando nem de pessoa física nem de pessoa jurídica, a gente está falando de personalidade jurídica. Aí a gente precisa ir lá no artigo 1º do Código Civil, que regula a questão da personalidade jurídica, que eu vou ler para vocês, tá bom? Então diz lá no artigo 1º, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, quem é que tem personalidade jurídica? A pessoa que tem direitos e obrigações na nossa ordem civil, tá bom? Então,
o menor, ele tem personalidade jurídica? Sim, ele tem direitos e ele também tem deveres. A questão é que para ele exercer esses deveres, muitas vezes receber esses direitos, ele vai precisar de um representante. Por quê? Porque ele tem personalidade jurídica, mas falta capacidade, né? Então aí a gente vai aprofundar um pouquinho na questão da capacidade. Os nossos doutrinadores, né, e o nosso Código Civil, ele diferencia o que é capacidade de direito de capacidade de fato, ok? Então, a capacidade de direito é essa regulada pelo Código. Todos que nascem com vida são sujeitos de direitos e obrigações e deveres, né, na ordem civil. Então, eles podem participar de relações jurídicas. Mas basta a capacidade de direito, por exemplo, para formalizar um contrato que seja válido? Não, você precisa também da capacidade de fato, né? Quem é capaz aqui no Brasil, né, de acordo com o nosso Código Civil? Como regra, capaz é o maior de 18 anos. Então, eu só passo a ter capacidade quando eu atingir essa maioridade. Então, para que um contrato seja válido que eu assinei, eu tenho que ser maior de 18 anos, ok? Ah, professora, mas eu já ouvi dizer que um rapaz de 17 anos assinou um contrato e foi considerado válido. Ou uma moça de 16 anos, por ser casada, comprou uma loja e o contrato foi válido. Por quê? Porque o nosso Código Civil, ele regula, ele informa quem é capaz, quem são os relativamente incapazes e quem são os incapazes, né? Então, o menor de 18 anos, como regra, é incapaz. Porém, quem tem entre 16 e 18 anos é considerado pelo Código Civil como relativamente capaz. E aí, nessa situação, se o menor de 16, por exemplo, os tópicos estão no Código Civil, ok? Então, a gente tem que aprofundar depois na literatura, no que eu informei nas aulas e no próprio Código Civil. Mas se um menor, por exemplo, ele é emancipado pelo pai e pela mãe, ele passa a ser sujeito de direitos e deveres e pode ter valor a sua relação jurídica ou contrato que ele assinar, ok? Outra forma de atingir a maioridade entre 16 e 18 anos. De repente, a moça de 17 anos casou-se, né? Ela se casou. Então, aí ela passa a ser maior e aí o contrato que ela assine passa a ter valor jurídico, ok? Então, guardem, né? É importante para que os contratos, os negócios, para que eles tenham valor jurídico, que eles sejam formalizados por quem é considerado capaz, segundo a nossa legislação, tá? E a regra aqui no Brasil é capaz é aquele que é maior de 18 anos. Se um herdeiro menor, né? Uma criança de 6 anos recebeu uma herança do pai, uma empresa e precisa formalizar negócios, ela não é capaz? Como que vai ser feito, professora? Como que a gente regulariza isso? Ela vai ter um representante legal enquanto ela não atingir a maioridade. Então é por isso que a gente tem a figura do curador, do representante, também estipulado no nosso Código Civil. Então vamos tentar dar uma arrumada, uma relembrada nisso que a gente viu aqui para não confundir a cabeça de vocês. Então a gente viu a diferença entre pessoa natural e pessoa jurídica. Pessoa natural é aquela que nasce com vida, ok? Ela tem direitos e deveres. Nem que ela tenha que ser representada, tá bom? Mas ela tem direitos e deveres. A pessoa jurídica é a junção de pessoas com uma finalidade comum ou de pessoas e patrimônios com uma finalidade comum também, tá? A pessoa jurídica é uma ficção jurídica, ela foi criada, né, o termo, né, foi criado pelo direito para que a gente consiga viver em sociedade, para que essa empresa também tenha responsabilidade, tá bom? E vocês vão ver, se vocês aprofundarem o assunto, que nem sempre só empresas são consideradas pessoas jurídicas, tá? Aí a gente vai voltar para entender o que seria a personalidade jurídica. Personalidade jurídica é o que está no artigo 1º do Código Civil, né? Quem tem personalidade jurídica? Quem é sujeito de direitos e deveres na nossa ordem civil, né? Então, tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa natural, física, ela
pode ter personalidade jurídica, ela vai ser sujeita de direitos e deveres, conforme a ordem civil, tá bom? E por fim, a gente viu quem é capaz, né? Aqui no Brasil, capaz é o maior de 18 anos, ok? Então, o incapaz, ele vai ter os seus negócios nulos de forma plena e os relativamente incapazes podem ter seus negócios anulados se não formalizarem a sua capacidade, tá bom? Eu espero que tenha sido proveitoso, aprofundem o estudo nas aulas, tá bom? E qualquer dúvida eu estou à disposição, tirem dúvidas comigo no fórum, ok? E participem da disciplina, ok? Espero que todos estejam bem nessa quarentena e vamos ficar em casa aguardando as decisões do nosso governo, ok? Tchau, tchau!